segunda-feira, começando a semana que começa muito quente, semana que começa mais quente do que a anterior. Nós já estamos há 3 semanas da declaração do Lavrov, que nos colocou novamente em plantão permanente, de que o mundo estava próximo de uma terceira guerra mundial, e de lá para cá as coisas só escalaram. É difícil, dentro de um degradê, dizer de que vermelho nós estamos tratando, mas nós estamos tratando cada vez mais de situações difíceis de serem revertidas. Esqueçam a ideia, porque eu tenho visto muita gente na mídia corporativa dizendo que os russos se renderão. Se os russos se renderem, gente, acabou o governo do Vladimir Putin. Se os russos se renderem, é porque houve aí, então, uma operação de inteligência desses setores do Ocidente de tal maneira bem montada que teria solapado por dentro as estruturas do governo russo. Os russos, com 7 mil armas nucleares, eles não vão se render a esse consórcio da OTAN que patrocina a entrada de armas na Ucrânia. Quer dizer, a rendição da Rússia significaria o final do controle político da Rússia por agentes russos. Significaria a instalação de um governo títere dentro da Rússia. Significaria que esta aliança que colocou o governo títere no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, em outros países, pela África e tudo mais, teria conseguido o mesmo êxito com a Federação Russa. E aí essa situação seria derivada de algo que está fora do campo militar. Seria derivado de uma operação de inteligência extremamente bem sucedida, onde elementos dentro do governo russo estariam infiltrados a ponto de poder desestabilizá-lo e entregá-lo para a administração dos interesses de Washington e Londres, o que parece ter sido o caso, por exemplo, do governo do Boris Yeltsin. Isso em relação a todos os elementos russos que nós entrevistamos até aqui. Então, no campo de batalha, não há perspectiva de que os russos percam esse conflito para os ucranianos. Com as armas que estão recebendo do consórcio de aliados da OTAN, com apoio logístico, apoio de inteligência, com os ataques contra navios sendo feitos a partir de geolocalização derivada de ação da inteligência dos Estados Unidos, da Turquia, da Grã-Bretanha, que o seja. Mas é importante frisar que nós estamos tratando, nesse momento, de uma realidade hipotética que seria derivada de uma ação de inteligência. No campo de batalha, eles não vão se render. E eu também tenho muita dúvida se eles perderiam o controle sobre os destinos da sua nação a partir de uma ação de infiltração ou de inteligência. Eu recomendo a vocês que também não subestimem, Mara, muito obrigado pelo super sticker, eu recomendo a vocês que também não subestimem a capacidade do eixo Washington-Londres de praticar ações de inteligência ou, eventualmente, de sabotagem que possam, eventualmente, comprometer as estruturas dentro da Rússia. Eu não acho que isso seja algo absolutamente impossível, mas acho extremamente improvável. No campo de batalha não haverá a possibilidade de uma rendição a partir desse consórcio de armas que entrega Javelins, Stingers, obuseiros para os ucranianos para que eles enfrentem os russos. A partir do campo de batalha, essa situação é impossível. Você não pode derrotar um gigante que tem 7 mil armas nucleares a partir de um consórcio que entrega armas ligeiras, ou mesmo obuseiros, ou mesmo tanques T-72 da era soviética, para que os ucranianos os enfrentem. Pode mitigar, atrasar, causar dano, infligir dano às fileiras russas, mas não vai fazer, no meu modo de entender, com que os russos se entreguem ou se rendam no campo de batalha. Porque há muito alarde nesse sentido. O pessoal falando muito, mas e Kharkiv, os ucranianos que chegaram novamente à fronteira com a Rússia, os ucranianos estão no controle, eles estão agora indo para cima no Donbás, vão empurrar os russos de volta para o seu território. Sob o ponto de vista militar, eu acho que aí há muita propaganda, tá? Com tudo que a gente consegue compilar de informação, me parece que aí há fundamentalmente muita propaganda. Agora, o que o Ocidente tenta, senhores, vocês não ouvem isso mais em nenhum lugar. Inclusive, tem muita gente que não gosta disso que eu estou falando aqui para vocês. Tá? O que o Ocidente tenta é uma primavera contra a Rússia. O que o Ocidente tenta de maneira muito ousada e perigosa é uma primavera contra a Rússia. Vocês não ouvem isso em nenhum lugar. Porque as pessoas, muitas vezes, têm reserva em relação... Ou pode ter opinião divergente, também a gente respeita. Mas tem reserva em relação a apontar de maneira tão assertiva o que se tenta contra a Rússia. O que se tenta contra a Rússia, o que levou a Rússia, no meu entender, ao campo de batalha, é uma primavera contra a Rússia. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas surpresas dizem, mas
esse pessoal quer tratar o Putin como tratou o Gaddafi ou como tratou o Saddam Hussein, mas entendam a perspectiva. Entendam a perspectiva do risco assumido. E os russos, quando entram no território ucraniano, eles também assumem um risco extraordinário. Gente, vamos dar o like e compartilhar. Dos 4 mil nós já passamos, mas vamos chegar aos 5 mil, que é importante. O pessoal está perguntando aqui no chat o que é isso de primavera. Primavera são operações de inteligência que visam desestabilizar governos com o objetivo de controlar politicamente o Estado. Então, aconteceu isso em muitos países árabes, aconteceu isso em muitos países africanos, também não árabes, tem acontecido isso de forma recorrente, inclusive pouco divulgado pela imprensa no Sudeste Asiático, tem acontecido também no Sudeste Asiático, enfim. E aqui eu já disse para vocês, eu não vou entrar nessa seara agora, mas que o que aconteceu no Brasil, a partir daquelas manifestações pelos 20 centavos em 2013, no meu modo de entender, pelas informações que eu tenho, trata-se também de uma tentativa de conflagração da sociedade, de divisão da sociedade e de uma primavera com o objetivo de estipular controle político sobre as grandes situações, a riqueza do Brasil e o controle político das suas instituições. Né? E, para mim, isso é continuado, continua vigente até hoje essa tentativa. O Brasil é muito grande, tem muitas fontes e focos de resistência, mas as tentativas de desestabilização, ao meu ver, elas continuam vigindo, tá? Elas continuam vigindo. Então, eu entendo dessa forma.